uma mudança, né? Entrou em vigor no Brasil novas regras para o check-in e também o check-out em meio de hospedagens, né? As tradicionais, como hotéis, pousadas. A mudança, prevista em portaria do Ministério do Turismo, traz mais transparência sobre o tempo de uso da diária e também os procedimentos mínimos de limpeza e higiene. E promete também alterar a experiência de quem viaja a lazer ou a trabalho aqui no país. Para entender o que muda na prática, a gente conversa agora com a Mariana Aldrich, que é professora, pesquisadora da USP e especialista em turismo. Mariana, me corrija, né? O sobrenome tá certo a pronúncia, é isso mesmo? Boa tarde para você. Tá certíssimo. Nesse final de ano você já ganhou um ponto a mais na média. Obrigada, professora. Boa tarde, seja bem-vinda à TJ. Já aproveito, né, para te perguntar sobre o que exatamente mudou nessas regras de check-in, check-out para quem se hospeda nos hotéis e pousadas. Bom, boa tarde, Rayane, Eduardo, todo mundo que está com a gente no TJ Aparecida. Muito obrigada pelo convite, fico sempre muito honrada. De verdade, mudança mesmo foram poucas. O que a gente teve foi uma regulamentação, e isso é muito bom para os consumidores. Por quê? Muitos hotéis tinham já um padrão de diárias, mas alguns, especialmente na alta temporada, faziam uma flexibilização maior, a ponto de a gente marcar a viagem, muitas vezes chegar por volta das 10 da manhã no hall do hotel e ser informado que poderia entrar no quarto só depois das 3 ou das 4 da tarde. E às vezes, no dia de saída, ser informado também que teria que sair às 10 da manhã ou às 11 da manhã, e o uso da expressão diária, né, que para um leigo implica 24 horas, gerava muitas brigas. Então, o que essa portaria traz é muita transparência e clareza de comunicação. Os hotéis agora têm que obrigatoriamente oferecer diárias de 24 horas, indicando horário de entrada e horário de saída. Mas tem um detalhe, dentro destas 24 horas, no dia da entrada, principalmente, 3 horas são dedicadas ao período de limpeza. Então, vai ser muito comum a gente ver, por exemplo, horário de entrada às 2 da tarde, com horário de saída às 11 da manhã. Mas é muito bom deixar claro isso, né? Principalmente para quem está planejando a viagem nesse fim de ano, começo do ano que vem, porque havia muita confusão em relação a isso. Mariana, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Na prática, o hóspede ganha ou perde tempo de estadia com essas novas regras? Eu acho que o hóspede sempre ganha, Eduardo. Qualquer relação comercial que a gente tenha transparência e clareza, a gente consegue se planejar e consegue também organizar. Eu sempre penso numa situação em que a gente está viajando em grupo, especialmente com crianças ou com pessoas idosas, em que nós temos que nos programar para o que vai ser feito. Então, o que é muito comum agora na alta temporada? Você provavelmente vai conseguir um voo que sai bem à noite, ou às vezes que chega muito cedo, mas você já sabendo do horário de entrada ou de saída, você pode organizar talvez um passeio, eventualmente não ter tanta pressa para se deslocar da rodoviária ou do aeroporto para o hotel. Você pode talvez usar até transporte público ao invés de um transporte mais caro. Então, existem possibilidades que nos permitem agora uma programação mais consciente. Um adicional é que agora também fica regulamentado que os hotéis podem colocar valores em frações dessas diárias, ou seja, a diária de fato começa meio-dia, ou 2 da tarde, ou 3 da tarde, mas se você quiser entrar mais cedo e havendo disponibilidade, o hotel pode cobrar uma fração do valor da diária, ou seja, ele não precisa mais dizer que você tem que ter uma reserva no dia anterior. Então, para quem consegue se planejar e para quem consegue fazer esses ajustes, é muito mais seguro. E eu diria para você que a gente não vai perceber uma imensa mudança. O que a gente vai ver é mais segurança e provavelmente muito menos embates e brigas nas recepções de hotel. Mariana, já aproveito para te perguntar também se essa mudança, né, com essa nova portaria, vale para todos os hotéis aqui no Brasil ou cada estabelecimento vai poder definir ali os seus próprios horários, as suas diretrizes, ou é obrigatório seguir essa nova regra? Todos os estabelecimentos que são oficialmente considerados meios de hospedagem, então principalmente hotéis, pousadas, hostels, ou seja, se tem um cadastro oficial como meio de hospedagem, ele é obrigado a cumprir
esta regra. Agora, se for um imóvel alugado, uma casa de temporada, seja por uma plataforma, ou por um anúncio no jornal, ou entre pares, amigos, enfim, aí essa regra não vale. A gente sabe que muitas dessas plataformas já estão tentando se adequar e também colocar horários claros para não criar mais problemas, mas a lei é especificamente para os meios de hospedagens regulares e especialmente aqueles que a gente pode consultar no Cadastur, né, que é o cadastro dos estabelecimentos turísticos do Brasil. Ficou muito bem claro, viu? Por isso eu agradeço a sua participação com a gente aqui no TJ Aparecido e uma boa viagem para quem pretende viajar. Obrigado, um abraço para você.